Ed, no diálogo de Abraão com Javé, Javé diz que estaria disposto a poupar Sodoma se encontrasse até 10 justos. Né? Qual o significado atual disso? Né? Eu encontro resposta na obra do Rabino Newton Bonder. O Newton Bonder faz um comentário no texto dele, O Crime Descompensa, que eu achei muito interessante, quando ele nos esclarece a respeito do conceito judaico do minyan. A ideia de que Deus tem no mundo 10 justos, 10 homens justos, e é por isso que ele ainda não destruiu o mundo. O minyan, a partir dessa figura ali, da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Nas celebrações oficiais na sinagoga judaica, há necessidade de pelo menos 10 homens. Não é que não pode existir uma cerimônia ou uma reunião, mas para que ela seja oficial, ela tenha peso e densidade oficial, o minyan precisa estar presente. Então, esse conceito do minyan. Mas por que o minyan? E aí os rabinos, eles nos orientam ou nos esclarecem, sugerem que o minyan é o mínimo irredutível para a restauração ou virada de uma sociedade. É mais ou menos o seguinte, se eu encontrar 10, é possível começar de novo isso aí. Se eu não encontrar o minyan, não tem como começar de novo. Então, o juízo se faz necessário. Eu achei interessante essa explicação. E aplico isso para a minha vida, no sentido de que todo coletivo humano tem o seu minyan. Desculpe me fazer uma comparação tão rasteira, né? Mas um time de futebol tem um minyan. Um time de futebol, para ser minimamente competitivo, ele tem que ter 3 ou 4, ou quantos ele precisa, sabe? Uma igreja, para que ela não se degenere, para que ela não se perca, para que ela não se... para que ela não apostate, sei lá, alguma coisa assim. Como é que você diz assim, se uma igreja ela é carnal, e ela vai fechar as suas portas? Quando o minyan, quando não existe nenhum minyan. Todo coletivo humano que não tem o minyan tende à sua autoextinção, tende à sua degeneração irreversível, né? O minyan é aquela semente que depois vai ser aplicada na frente para Israel como remanescente. Quando não existe um remanescente, o que sobra é o juízo. Enquanto existe um remanescente, um minyan, há a possibilidade de retorno. Agora, eu penso que o mais belo dessa história trágica de Sodoma e Gomorra é quando, em Gênesis 19, se diz que Deus lembrou-se de Abraão e poupou a vida de Ló. Né? Ele destruiu as cidades, mas ele lembrou-se de Abraão e poupou a vida de Ló. E parece isso uma coisa interessante, e aqui é uma leitura muito devocional que eu faço, é que talvez Deus tivesse pensado assim, eu acho que o Abraão estava preocupado mesmo com o sobrinho dele. Eu não estava preocupado com as cidades. Ele estava preocupado em poupar o sobrinho dele. Eu tenho essa fantasia devocional de que Deus responde orações que nós não temos coragem de fazer. Se você me permite complementar, Júlio. Claro. O número 3, que é um número sagrado, está sempre presente na saga de Abraão. É um elemento literário. Então, nós temos três falsos herdeiros antes de Isaac. O primeiro é Ló. E o segundo é Eliezer, o Damasceno. E o terceiro é Ismael.
são 3 mulheres de Abraão, são 3 vezes, né, Sara, Agar e Quetura. Nós temos 3 vezes a promessa feita. E eu ia dizendo, né, que há na história todo um espelho da história de Israel, e nós temos a Mesopotâmia, presente com Ur dos Caldeus, com Harã, como origem de Abraão, temos o Egito, temos a circuncisão apontando para a lei mosaica, para o pacto, para a aliança, a chamada Antiga Aliança, que nós temos a Nova Aliança, que é o nome do Novo Testamento, né? Rekaine Diate, que é a Nova Aliança com Deus em Cristo. E nós temos messianismo com a Melquisedeque, que é rei de Salém, que muitos pensam ser Jerusalém. Rei de Salém significa rei da paz, não é? E Melquisedeque, Melech Tzadik, significa rei de justiça. E então há um elemento messiânico nisso, e há também um elemento apocalíptico, que é Sodoma e Gomorra. Então veja como toda a literatura, todas as ideias presentes na literatura judaica como um todo, estão de alguma forma contidas em semente na narrativa de Abraão. E aí você tem um texto apocalíptico de juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, e que nos remete, no entanto, à esperança de que existe a possibilidade de salvação, como dizia o Ed. Não é? Agora, o que representa Sodoma e Gomorra? Significa, apocalipticamente, o fim do mal. A nossa esperança, não é? Nós que somos redimidos da culpa do pecado em Cristo, e pela santificação estamos sendo redimidos do domínio do pecado em nós, temos a esperança de sermos redimidos da presença do pecado. Então, em vez de olhar para Sodoma e Gomorra e ficar com medo de Deus, deveríamos ver essa narrativa como um símbolo da vitória final sobre o mal, não é? Sobre o mal que Sodoma e Gomorra representam. Muitas vezes as pessoas associam a pecado sexual. Na verdade, a maioria dos estudiosos associam ao pecado da falta de hospitalidade e de consideração com o estrangeiro. E, de novo, voltamos à questão ética de que falávamos, não é? Para concluir essa fala minha, eu queria dizer que, se nós ficarmos só com a promessa de Deus de sangue e terra, a gente corre o risco de cair no slogan neonazista sangue e terra. Não é? Os neonazistas marcham gritando sangue e terra, sangue e terra. Nós nos esquecemos que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção, anda diante de mim e sê perfeito. E isso faz parte da aliança. E isso não cabe em nenhuma ideologia religiosa ou política que seja extremista e que fuja da responsabilidade para com o próximo, para com o semelhante, para com o menos favorecido. Compromisso com o fim da injustiça social. Compromisso que está incluído no mandato sociocultural, como eu já dizia. Portanto, missão integral. Muito bem.